o interessante de nos relacionarmos com Deus é saber que nada é novo para Ele, né? Deus esteve na hora que você acordou, Deus já estava aqui na hora que você acordou de manhã, Deus já estava aqui. E eu não digo estar aqui no estado físico, não, de Deus poder estar aqui, não, mas Deus na sua essência, usando um dos seus atributos, que é ser onipresente, Ele já estava aqui. E você, antes de sair daqui, Ele já está lá na tua casa. É uma parada meio louca, né? Mas Deus é isso aí. Ele era, Ele é, Ele há de ser. Ele é desse tamanho. Então, as vantagens de servir a esse Deus, para mim, que sou o porta-voz, fica mais fácil de saber, porque enquanto eu preparava algo para poder trazer e dividir com você, Ele já tinha sondado cada coração e já tinha observado a necessidade de cada um. E as palavras que eu vou falar aqui, para algumas pessoas uma hora vai servir muito, para outra já não vai servir tanto, mas para outra vai servir muito, e Ele vai trabalhando em todos os corações, porque a multiforme graça de Deus, ela vai atingindo a todos. Então eu queria que você entendesse, quem trouxe você aqui foi Deus. Tá bom? Foi Deus que sondou o seu dia, e Ele disse, eu vou marcar um encontro com esse, com esse eu vou falar isso, com essa eu vou falar isso. E eu sou só um instrumento de Deus, eu sei que eu não tenho, as minhas ideias, elas não são boas, irmãos, porque eu sou humano. Eu sou humano, sou falho, sou errante, e você vai perceber enquanto eu falo que essa história é a minha história, que por coincidência é a sua história, é a nossa história que vai ser narrada aqui hoje. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, por favor. Está escrito assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher apanhada no ato de adultério. Jogaram ela no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tu dizes? Eles usavam essas palavras como uma armadilha para tentarem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Quando insistiam na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher aonde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Dificilmente alguém que esteja aqui não tenha ouvido uma parte da vida, essa história aqui. Uma das histórias mais famosas dos evangelhos. Eu, enquanto estudava essa palavra, fiquei curioso de entender por que essa palavra aqui, só o evangelista João escreveu sobre ela. Os outros 3 evangelistas não escreveram essa palavra. É comum você, quando estuda a Bíblia Sagrada, perceber que Mateus escreveu algo, que Lucas escreveu também, que João escreveu a mesma coisa que Mateus e que Lucas. Só que essa palavra aqui, ela é exclusividade do Evangelho de João. Só no Evangelho de João a gente encontra esse texto aqui. E esse texto aqui ele é muito interessante. A história não necessita de um narrador, de alguém que explique a história, porque ela por si só já fala. A história ela é bem taxativa. Uma mulher foi pega em pecado, as pessoas acusaram ela,
as pessoas que acusaram ela perceberam que eram tão pecadoras quanto elas e foram embora sem ter possibilidade de condená-la. E quando eu disse para você que a minha história é parecida com ela, eu já afirmei que a sua é parecida com a dela também, porque eu e você, nós somos pecadores. Nós somos falhos que fomos alcançados pela mesma graça que há 2000 anos atrás alcançou essa mulher. Mas mesmo não necessitando de alguém que narre, eu vou tentar esmiuçar o que aconteceu aqui, trazer uma narrativa um pouco mais clara do que a Bíblia ela nos mostra. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus, ele, depois de uma noite inteira orando no monte, Jesus decidiu ir para a igreja, foi para o templo. Havia um lugar onde eles se reuniam para poder ensinar a palavra e anunciar o seu nome. Jesus foi para a igreja, né, no templo, e lá Jesus pregava a palavra. Porque os 3 anos e meio que Jesus ficou na terra, foi isso que ele mais fez, pregou a palavra. E ele estava pregando a palavra. Vamos imaginar que era uma igreja parecida com essa, onde as pessoas se reuniram, né, uma expectativa para ouvir alguém falando, e adoraram a Deus com canções e tal, e chegou a hora de Jesus pregar, e está Jesus pregando lá. E paralelo a isso, enquanto o culto está acontecendo na igreja, algo nas ruas próximas estava acontecendo. A Bíblia diz que era de manhã cedo, quando Jesus estava no monte, e foi para o templo na parte da manhã. Digamos que era uma consagração, igreja cheia. Afinal de contas, quem ia pregar era Jesus de Nazaré. Não era o Léo que ia falar, não era o Jefferson, era Jesus de Nazaré. Então você imagina como que não estava a igreja lotada para ouvir o pregador dos pregadores falando. E paralelo a isso, uma mulher foi surpreendida enquanto ela se envolvia com alguém que não era para ela se envolver. E ela foi pega nesse ato. E eu quero que você imagine uma pessoa que é pega, como a Bíblia disse, em qual situação ela está. Você acha que alguém que pegou uma mulher num ato de adultério e a história manda condená-la, manda apedrejá-la, você acha que essas pessoas vão esperar ela se despir, se ela botar a roupa, né, ajeitar o cabelo, vamos ali que eu tenho que levar você para a praça para fazer aquilo que a lei ordena, que é apedrejar você? Não foi isso que aconteceu. Ela foi surpreendida, ou seja, ela estava em um momento pecaminoso e as pessoas chegaram na hora e viram. Pegaram aquela mulher pelo cabelo e você imagina, enquanto o culto está acontecendo bem aqui, nas ruas aqui de baixo, uma gritaria: adúltera, apedreja, pecadora. São palavras que eu posso usar aqui. Agora você consegue imaginar qual era realmente as palavras que eram ditas enquanto essa mulher caminhava? A vergonha que essa mulher não deve ter passado na rua, sendo puxada pelo cabelo, sem roupa, humilhada diante de toda a sociedade que estava em volta do templo. Pegaram uma mulher, invadiram o templo com ela daquele estado e jogaram ela no meio da pregação, interrompendo o culto que Jesus estava pregando. Atrapalharam o culto e jogaram a pecadora nos pés do mestre. Talvez se fosse numa igreja nos tempos atuais, os obreiros na porta da igreja nem deixavam entrar. Falava: não, peraí, você não vai atrapalhar o culto, porque o culto está acontecendo. E não só está acontecendo o culto, como o pregador dos pregadores. Não, você imagina como estava lotado o negócio. Vocês não vão atrapalhar aqui não. Depois vocês resolvem isso. Mas Jesus não é como os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos membros. Jesus é a graça encarnada. E para Jesus, atrapalhar o culto é não salvar.
Jesus, ele para o culto, ele para de pregar, porque é mais importante do que ele mostrar para as pessoas que ele tem uma boa oratória, de que ele sabe falar bem, de que ele se expressa bem. Mais importante para ele é o caído. E a gente fica muito preocupado com as liturgias dos cultos, né, de cumprir tudo à risca. Não. Tem gente que ao invés de passar na praça quando volta do culto, dá a volta, porque que vão dizer se me verem com a Bíblia na mão passando pela... Jesus interrompe o culto e ouve o que aquelas pessoas diziam daquela mulher. E a história conta que eles falaram: essa mulher foi pega num ato de adultério e a lei manda matar ela. Só que ao invés de nós matarmos ela como a lei diz, nós cruzamos o caminho e nós viemos aqui ouvir o que tu tem para dizer. Porque se a lei mandava matar, não tinha necessidade de levar em Jesus. Até porque Jesus não era um rabino reconhecido pelos fariseus. Precisava levar para ele. Só que a Bíblia diz que eles faziam isso para testá-lo, porque eles queriam uma ocasião para mandar prender o mestre. Aí você imagina se ele diz assim: pode apedrejar, como a lei diz. Aí eles vão dizer: tá vendo? Esse homem não é misericordioso. Ele não é Deus, porque se fosse Deus teria misericórdia. E se ele diz: não pode apedrejar ela, eles vão dizer: ué, mas você é contra a lei? Se você fosse filho de Deus, você não iria contra a lei. Então a ideia deles era arrumar alguma coisa para poder atazanar a vida daquele que tudo sabe. Que pretensão é essa do ser humano de achar que pode enganar aquele que tudo sabe? E os caras acreditavam que eles podiam armar alguma coisa que dissessem: nós vamos surpreendê-lo. Eu iniciei falando que um dos atributos de Deus era a onipresença, mas ele não é só onipresente, ele também é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Ele sabe inclusive o que está passando no seu coração aí agora. E ele sabe exatamente a sua necessidade, ele sabe, talvez você esteja dizendo assim: eu sou exatamente o reflexo do que é essa mulher aí. Eu não estou valendo nada, e me jogaram aqui. Me jogaram aqui, eu vim só para agradar um amigo que me convidou e insistiu tanto para que eu estivesse. Eu fui literalmente jogado aqui. E eles, achando que podiam surpreender a Jesus, disseram isso. E aqui que começa a história de fato para mim. Quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, a Bíblia diz que Jesus se inclinou e começou a escrever na areia. E eu acho linda essa situação, porque Deus me fez pensar em pelo menos duas coisas que aconteceram nesse exato momento. Primeiro, o que Jesus escrevia na areia é um dos maiores mistérios da Bíblia, se não o maior. Porque ninguém consegue entender o que ele estava escrevendo ali. Ninguém sabe dizer o que ele escreveu. Algumas dizem que ele talvez estava dizendo eu te amo. Outros dizem que ele estava condenando os fariseus. Mas de fato ninguém sabe o que realmente ele estava escrevendo. Deus me fez pensar no seguinte: a primeira coisa, quando ele se curvou e começou a escrever na areia, ele chamou a atenção para ele. Quem sabe dando tempo para aquela mulher ela conseguisse ajustar, porque foi a hora que soltaram ela. Talvez a mulher que estava com o cabelo preso, isso para o judeu era como se ela estivesse nua, enquanto Jesus escrevia na areia e todo mundo olhava para ele, dava tempo dela se arrumar, sabe? Talvez alguém com um pouco mais de misericórdia jogou um lençol para ela, sabe, se recolher. Enquanto isso ele escrevia, chamando a atenção para ele, porque a atenção tem que ser para ele. A atenção é toda dele. Se por qualquer momento você resolver desviar o seu olhar e olhar para qualquer outra situação que não seja para ele, você vai falhar. Você vai errar. Porque nós somos sujeitos a erros. Mas aquele que escreve certo, não por linhas tortas, aquele que endireita a linha e escreve, é para ele que todos os olhares têm que estar
reservado. Todos os olhares têm que estar para Ele, todos os olhares para Ele, porque Ele é o único digno disso. E a segunda coisa que Deus me faz entender nesse exato momento é o seguinte: que quando Jesus se prostrou do lado dela e começou a escrever, uma outra coisa estava acontecendo ali. A misericórdia estava sendo exercida. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra misericórdia, mas misericórdia significa se colocar no lugar do outro. Misericórdia significa se colocar no lugar do outro. Quando Jesus, ele se prostrou para escrever, Jesus ficou no mesmo patamar que ela. E eu fico imaginando Jesus olhando dentro dos olhos dela e se colocando no lugar dela. Mas eu estou falando de forma literal. Eu penso que aconteceu ali um déjà vu. Deu uma pausa na parada e ele exerceu o seu poder da onisciência. E ele foi lá, alguns anos na frente, e ele olhou para ela, se colocou no lugar dela e disse: eu sei o que você está passando. Vão me carregar pelas ruas também. Vão me jogar no chão também. Vão cuspir em mim também. Vão puxar o meu cabelo, vão me chutar. Vão dizer que eu fiz coisas. Vão falar que eu sou o que eu não sou. Vão me fazer carregar uma cruz pesada. Vão me fazer ficar sem beber água, sem poder comer. Vão me fazer sofrer. Eu sei o que você está passando, porque a mesma via dolorosa que você carregou, que você atravessou, eu vou atravessar também. Eu sei exatamente o que você está passando agora, porque vão fazer isso comigo. Eu vou passar vergonha, mulher, assim como você passou enquanto te puxaram por essa rua. As pessoas vão me ver carregando uma cruz pesada, vão me alinhar a cabeça e vão dizer: ali eis um culpado. Eis ali um culpado. Porque as pessoas não querem saber qual é a verdadeira história, elas querem apontar e condenar. Enquanto Jesus carregava a cruz, pessoas saíam na varanda e diziam: pode apedrejar porque ele é pecador. E não sabia eles que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sei exatamente o que você está passando de Jesus. Olhava nos olhos dela e sentiu a dor dela. Nós temos o péssimo hábito, irmão, de apontar sem saber. E nós dizemos: para fulano não tem mais jeito, para ciclano não tem mais jeito, olha só, não muda, fulano não muda, para esse aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito por quê? Se teve jeito para você. E nós temos essa mania de, imagina quantas pessoas abriram uma janela e olharam: olha lá, eu sabia que um dia iam pegar ela. Eu sabia que um dia iam pegar ela. Ninguém estava preocupado com o que se passava no coração daquela mulher. Ninguém queria saber o que passava na mente dela. Ninguém queria saber das lutas que ela vivia interna. Só queriam saber de dizer: eu sabia e é bem feito. Só que ele não. Ele foi lá embaixo e sentiu na pele o que ela estava sentindo. Ele foi lá no coração dela, onde ninguém podia ir, onde ninguém tem o direito de ir, onde ninguém consegue ir. Talvez você esteja passando por uma situação, por uma luta, e as pessoas olham para você e pensam que você acabou. Ei, meu irmão, o único que som do teu coração que vai lá dentro. Aleluia. E ele foi dentro do coração daquela mulher. E antes dele dar a sua sentença particular, porque a pergunta era para ele, ele deu uma passeada dentro do coração dela. Olhou o que passava no coração dela, e a Bíblia diz assim: e eles insistiam para que ele respondesse. Eu vou repetir isso. Eles insistiam para que ele respondesse. E a pergunta era: e aí? A lei manda matar, o que você diz? Aí a Bíblia diz que ele endireitou-se, ficou em pé. E eu quero falar sobre isso. Jesus era rei. A terra não reconhecia ele como rei, mas ele era rei, rei dos reis. Ele era o Senhor dos senhores. E sabe como se comporta um rei na hora de uma sentença?
Alguém traz um problema para o rei resolver. E enquanto o rei está sentado, é sinal de misericórdia. Quando o rei levanta, é para sentença. Jesus curvou-se, olhou nos olhos dela e a misericórdia se manifestava. E ele ia sondando o coração dela, e ele viu que no coração dela tinha uma pessoa ali dentro. Dentro daquele coração tinha uma pessoa que não eram as pessoas que eles estavam vendo. Não era uma pecadora, não era alguém que não valia nada. Jesus estava olhando o coração dela e viu nela que ali tinha alguém que merecia a sua misericórdia. E ele estava prostrado, e a Bíblia diz que eles insistiam para que ele levantasse. Se eles de fato soubessem que o rei estava ali, eles torciam para que ele permanecesse abaixado, porque enquanto ele está abaixado é misericórdia. Aí a Bíblia diz que ele endireitou-se. E eu fico imaginando quando Jesus ficou de pé. Eu não posso fazer aqui porque meu amigo não deixa. Eu fico imaginando Jesus de pé e olhando do mesmo jeito que ele olhou para ela, para o coração dela, para o coração da multidão. E ele foi olhando em volta. Aqui tem pecado, 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 pecado. Analisou todo mundo e viu que todo mundo tinha pecado. E o interessante é que a palavra que ele vai liberar ainda não é uma palavra de sentença ao rei. Ele dá apenas um conselho. E na verdade uma liberação. E a Bíblia vai dizer que ele diz assim, ó: quem não está pecando, você pode conferir na sua palavra, não é quem não tem pecado, é quem não está pecando, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que ele volta a curvar-se. Antes de você acertar a pedra em alguém, lembre-se, eu vou abaixar aqui, para que você saiba que eu sondei o seu coração e eu sei que você é tão pecador quanto ela. Então cuidado, porque na próxima vez que eu levantar vai ser para sentenciar. Eu vou te dar mais uma chance, eu vou me curvar aqui, eu vou me abaixar aqui para te dar mais uma oportunidade. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que nós somos o povo eleito de Deus, nós recebemos uma revelação do Altíssimo, nós somos o povo escolhido por Ele, mas isso não dá o direito a nós de dizer que ninguém é pior do que nós. Porque com uma palavra Jesus fez, sabe o que? Com uma frase, sabe o que ele fez? Ele botou acusado, ou melhor, acusador, no mesmo patamar que o acusado. Com uma frase ele diz: olha, eu sondei ela e sondei vocês, agora pensem bem no que vocês vão fazer. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus já falou comigo e serve para mim também. Você não é melhor do que ninguém. Você pensa que só porque você carrega uma Bíblia preta, marrom, do jeito que for, para um culto de domingo, levanta a sua mãozinha durante 2 horas e chora, você acha que você é melhor do que alguém, por exemplo, que escolheu uma religião diferente da sua? Mas não é mesmo, meu irmão. Mas não é mesmo. Sabe por quê? Ali, digamos que ali só tinha crente. E de repente ele trouxe alguém da Umbanda e jogou no chão. Ele olhou para os crentes e disse: você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, e eu te escolhi. Por que eu não vou escolher ela? Por que eu não vou escolher ele? Os caras pensaram que levaram aquela mulher para cima de Jesus, eles estavam acabando com Jesus e com ela. Mas eles não sabiam que todo mundo que encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele transformou a minha história, escreveu o meu nome no livro da vida, me deu dignidade, me deu moral no mundo espiritual, sendo eu tudo o que sou. Sendo eu tudo o que sou. A Bíblia diz que desde o mais velho até o mais moço, todos foram soltando as suas pedras
Meu irmão, isso aqui é terrível demais. Sabe por quê? Porque enquanto eles caminhavam para o templo, cada um já foi pegando a sua pedra. Porque a ordem era matar. E eles já sabiam que a lei dizia isso, então ia acontecer assim. Cada um com a sua pedra no templo. Oh, meu irmão. No templo não é lugar de pedra, meu irmão. Ou não deveria ser? No templo não é lugar de pedra, meu irmão. Por que nós trazemos pedras ao templo? E tem dias que as pedras são maiores. Tem dia que nós escolhemos a pedra. Se eu acertar essa aqui não vai machucar tanto. Eu preciso de uma pedra maior. Eu preciso ser mais efetivo, eu preciso mirar bem. E às vezes a tua pedra é um olhar, a tua pedra é um menear a cabeça, a tua pedra é até mesmo uma palavra liberada. E tem pedras, irmãos, que são piores do que tiro. Tem pedras que jogam pessoas na lona para que pessoas nunca mais levantem. E eu quero encerrar esse tópico dizendo que Deus te chamou para algo específico. E esse algo não é tacar pedra em ninguém, mas é socorrer alguém. Eu ouvi uma história uma vez de um amigo que ele analisava os motoqueiros que andavam nas rodoviárias, né? Nas ruas. E ele diz que o motoqueiro tem um código de ética entre eles. E o código de ética é o seguinte: se um motoqueiro se ferir, os outros motoqueiros param, cercam o local para que aquele rapaz não seja ferido, até que o socorro chegue. E na direção quando o socorro vem, junto com o socorro vem também o perito, quando o acidente é grave, porque a função do perito é entender o que aconteceu para que houvesse o acidente. E quando o socorrista chega, que é a ambulância, bota o motoqueiro dentro da ambulância, dá os primeiros socorros ali, bota dentro da ambulância, leva embora. Aí a partir daí vem o perito para poder identificar qual é o problema, para saber se vai poder ter uma indenização. Eu digo isso em vias expressas, por exemplo, Presidente Dutra, a ponte Rio-Niterói, essas vias que são administradas, qualquer acidente, ela é sujeito a multas para a via. Então o perito vem para analisar se a culpa é do motoqueiro, se a culpa é do carro, se a culpa foi da pista que escorregou e tal. O perito vem para isso. Mas quando o perito chega, o socorrista já levou o acidentado. O problema todo é quando as pessoas querem que o perito chegue primeiro que o socorro. E quando eu falo de trazer pedra, é exatamente com isso. As pessoas, ao invés de serem socorristas, elas querem ser peritos. Não, mas como é que aconteceu isso aqui? Eu sabia que seria dessa forma. Estava num quarto escuro, eu sabia que era certo de acontecer isso. Por quê? Porque nós queremos ser peritos. Mas Deus não chamou você para ser perito. Deus chamou você para ser socorrista. Será que você não percebe que enquanto você está querendo descobrir como que aconteceu, tem alguém agonizando no chão, meu irmão? Tem alguém precisando de socorro, levantando a mão, clamando por ajuda, e você está querendo descobrir como é que foi. Deus não chamou você para ser perito, Deus chamou você para ser socorrista. E a função de Jesus ali era socorrer, enquanto todo mundo queria ser o perito. Não, olha, ela foi pega assim, ela estava assim, nós estávamos filmando, nós vimos quando ela entramos, nós vimos quando ele chegou, nós vimos tudo. Enquanto isso a mulher está ali agonizando. Todo mundo foi embora e só ficou Jesus e a mulher. Só os dois. Aí a Bíblia diz que endireitou-se
novamente. Agora é para sentenciar ou para absolver. O rei tem autoridade tanto para condenar quanto para absolver. Só que nessa terceira vez que Jesus levanta, o Espírito Santo me fez imaginar algo. Que quando ele levantou ela também. Ele se prostrou e se colocou no lugar dela. Agora se levantou e disse para ela: se coloca no meu lugar. Eu vou lembrar para você o que aconteceu. Ela foi carregada pelas ruas. Ele também foi. Ela foi apontada. Ele também foi. Ela foi humilhada. Ele também foi. Mas ele queria que ela experimentasse o outro lado da moeda. Porque ele dizia para ela: olha, depois que eu passar por tudo isso, eu vou receber um nome que está acima de todo nome. Todo o joelho vai se dobrar diante do meu nome. E todo o poder vai ser me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, depois do momento de humilhação que eu vou viver um momento de exaltação também. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Volta pelo mesmo caminho que você veio. Só que agora você vai voltar sozinha. E de cabeça erguida. Agora você vai voltar sem ninguém te apontando, te caluniando, querendo te tacar pedra. Você vai voltar pelo mesmo caminho, só que agora com absolvição. E eu fico imaginando essa mulher voltando pela mesma rua, meu irmão. Só que agora não envergonhada. E as pessoas tentando entender o que aconteceu com ela, que ela voltou sã. Que ela voltou sem uma pedra, sem machucados, muito pelo contrário, agora com a alma renovada, porque o homem chamado Jesus liberou uma palavra de libertação sobre a vida dela. O homem chamado Jesus fez com ela o que fez com tantos outros, porque todas as vezes que alguém se encontrou com Jesus, teve a sua vida transformada. Quem não lembra do cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e devolveu a visão para ele. E quando as pessoas não encontravam com Jesus, Jesus era o encontro das pessoas. A Bíblia diz que lá no tanque de Betesda, ele foi lá no tanque e perguntou para o homem: você quer ser curado? Até mesmo quando Jesus vinha muito feliz pelo caminho, com as pessoas gritando Hosana, e ele encontrava-se com funerais saindo da cidade, ele parava o funeral e dizia: nenhum morto pode passar perto de mim e não vai receber a vida novamente. E ele devolvia a vida aos mortos. Meu irmão, não sei como é que você chegou aqui, meu. Eu não sei se você chegou humilhado, constrangido, chateado, triste, mas eu trouxe uma palavra de boas novas para você. Jesus de Nazaré, aquele que curou o cego, aquele que curou o paralítico em Betesda, aquele que ressuscitou mortos, ele está aqui hoje para transformar a sua vida também. E para fazer você voltar pelo caminho, mas não triste, não cabisbaixo, não derrotado, mas ciente de que o encontro com Jesus transforma tudo e todos. Tudo que você precisava era de ter um encontro com Ele. E não importa como você chegou aqui, se te jogaram, se te trouxeram, se foram chatos com você, se insistiram, se você veio só para agradar o chato do Jefferson. Não importa como você chegou aqui. Importa-se que você se encontrou com Ele. E no encontro com Ele, tudo muda. É impossível você encontrar com Jesus e permanecer da mesma forma. O encontro com Jesus deixa marcas poderosas em nós. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Jogaram ela nos pés de Jesus, certo? Os historiadores têm alguma porcentagem de chance de acreditar que essa mulher aparece algumas outras vezes na Bíblia. Jogaram essa mulher nos pés de Jesus. Depois essa mulher aparece de novo. Enquanto Jesus ensinava na casa de Lázaro, a Bíblia diz que Maria estava nos pés de Jesus enquanto ele ensinava, e Marta nos seus afazeres. E Marta dizia: Senhor, pede para que ela nos ajude.
Jesus fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte, os meus pés. Depois aparece essa mulher mais uma vez, na festa em Betânia, quando ela invade uma casa, se joga nos pés de Jesus, quebra um unguento, joga nos pés dele, chora nos pés dele, desata o cabelo, agora em público, só que não agora para humilhação, para exaltação. Quando ela dizia: para te adorar, não me importa quem está em volta, eu sei o que você fez comigo. E ela chorava nos pés de Jesus, e a última vez que ela apareceu também nos pés de Jesus foi quando Lázaro morreu, e ela veio correndo, chegou nos pés dele e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 4 aparições. Uma, ela foi jogada, nas outras ela se jogou. Sabe por quê? Porque aquela mulher entendeu que o lugar mais alto para se estar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto que um homem pode chegar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto que uma mulher pode chegar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto que você pode chegar não é o teu nome ter ser conhecido na cidade. O lugar mais alto que você pode chegar não é, é você ter o seu cargo de trabalho e as pessoas reconhecerem isso. O lugar mais alto que você pode chegar é nos pés de Jesus. Há uma canção que diga: muitos querem as suas mãos, nós só queremos os teus pés, porque nós entendemos que o lugar mais alto para se estar é nos pés de Jesus.